queridos irmãos e irmãs que acompanham este canal de reflexão bíblica, a paz do Senhor. Estamos na 21ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos oferece como uma das leituras bíblicas para a nossa reflexão o trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 9 ao 13. Neste trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, ouvimos a voz de Paulo, que escreve uma calorosa carta aos irmãos da comunidade por ele fundada em Tessalônica. Paulo aqui está se defendendo de acusações levantadas contra seu ministério entre os tessalonicenses. E para isso, Paulo apela para o testemunho dessa comunidade e do próprio Deus, para confirmar que o seu comportamento e de seus colaboradores foi santo, justo e irrepreensível, ou seja, foi uma conduta incontestável. Paulo aqui apresenta um exemplo concreto de como deve ser o discípulo de Jesus, de como deve ser um verdadeiro missionário. Paulo ressalta nessa carta que seu ministério entre os tessalonicenses foi sem interesse algum. Por isso pede a eles que se lembrem como ele trabalhava dia e noite para não depender economicamente de ninguém, para não ser pesado para eles, mesmo sabendo que era seu direito como missionário ser sustentado pela comunidade. Paulo faz questão de cuidar de si mesmo, de prover suas próprias despesas. Esse lembrete é uma confirmação de seu desinteresse como pregador do Evangelho e também da sua delicadeza com relação aos tessalonicenses. Paulo se sacrificou por eles. E porque Paulo não buscava os próprios interesses, a sua pregação foi eficaz e deu muitos frutos nessa comunidade. Chama a atenção ainda aquilo que Paulo diz sobre a recepção que seu ministério conheceu. Sua pregação do Evangelho foi acolhida não como palavra humana, mas como palavra de Deus. De fato, essa palavra, capaz de transformar a vida de quem a acolhe, para que chegue ao seu objetivo, se faz necessária a atitude certa na presença do Espírito de Deus, tanto por parte do mensageiro, quanto por parte dos ouvintes. De um lado, se espera que o missionário tenha essa conduta humilde e generosa, e do outro, que os ouvintes tenham a abertura para acolher a palavra anunciada. Esse texto de hoje, que nos apresenta o testemunho de Paulo a respeito de sua obra missionária entre os tessalonicenses, é oportuno para nos fazer refletir sobre o ministério na comunidade cristã, ontem e hoje. A atitude de Paulo é a atitude do próprio Cristo. É a atitude de alguém que se doa totalmente ao projeto do Pai, que não busca seus próprios interesses, mas o bem do outro, a sua salvação. E para isso, não mede esforços. A conduta missionária de Paulo, seu trabalho feito com humildade e sua carinhosa dedicação à comunidade de Tessalônica, seu testemunho evangélico, tudo isso fez com que os tessalonicenses acolhessem sua palavra, não como palavra humana, mas como aquilo que ela é, de fato, palavra de Deus. Que hoje, mediante a leitura dessa carta, a reflexão que nós fizemos aqui, possamos realmente seguir o exemplo de Paulo, que esse exemplo nos inspire em nossa vida cristã e em nosso labor missionário.